Graça e paz, povo de Deus. Newton Revaíra em mais um Vigilante da Torre, seu canal 100% cristão. No vídeo de hoje, vamos estar comentando sobre o presidente Trump e o pacto de paz. Bom, gente, cada vez que se menciona assuntos concernentes à escatologia, concernente ao fim dos tempos, o que nós vemos nos nossos dias são muitos especuladores. Especuladores porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, ou seja, a própria Bíblia se autoexplica. Então, se a Bíblia se explica, eu não preciso procurar achismos ou teorias em outros lugares. Então está todo mundo vendo esse pacto assinado aí pelo presidente Trump. Então todo mundo apavoradinho. Aí ó, o pacto de paz já foi assinado. É agora. A grande tribulação vai começar. Gente, a Bíblia ela se cumpre, mas ela também se cumpre de maneira cronológica, no seguinte sentido: as coisas elas precisam acontecer passo a passo como está escrito, porque senão não é cumprimento e nem tampouco é profecia. É simplesmente uma palavra solta no ar. E todas as profecias bíblicas elas se cumpriram sumariamente exatamente como está escrito. Então fica aquela dúvida: quem é o anticristo? É o Macron? Ou é o Trump? É, o Trump, pode ser, é. Outros perguntam, com certeza é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. E aí ficou atirando para todos os lados, sem entender o que a palavra de Deus determina. E o que a palavra de Deus determina, irmão Revaíra? Olhe bem o que a palavra de Deus nos diz. Primeiro, concernente ao surgimento do anticristo. Segundo Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, e o versículo de número 3 nos diz o seguinte, a partir do versículo de número 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Quem é o homem do pecado, filho da perdição? O anticristo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará no templo de Deus. Olhe bem, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso acontecerá quando o novo templo for erguido em Israel. É a maneira que ele terá de afrontar os israelenses para quebrar a aliança do Tratado de Paz. Da mesma forma que Antíoco Epifânio fez antes de Cristo, lá na Batalha dos Macabeus. Ele pegou um porco, sacrificou no templo de Deus, e aí então os sacerdotes e os israelenses, acharam aquilo um ultraje e declararam guerra. Então eles batalharam contra a Síria durante muitos anos, conhecido na história como a Guerra dos Macabeus. Então a história ela se repete. O anticristo vai fazer o mesmo, ou quase semelhante, Só que o texto bíblico nos diz que ele vai se sentar no templo de Deus, querendo ser Deus, ou ser adorado como Deus. E aqui o texto nos diz o seguinte: quando é que ele vai aparecer? Não vos lembreis que destas coisas vos dizia, ainda estando convosco? Agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor
desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quem é esse um que detém o anticristo para que ele ainda não se manifeste? Este um é o Espírito Santo que ainda está com a igreja. Quando o Espírito Santo for retirado da terra juntamente com a igreja, o anticristo aparece. E aí então começa a última semana das 70 semanas profetizado por Daniel. No capítulo 9 do livro de Daniel, ali no versículo 26, nos diz o seguinte, a partir do versículo 26. Depois das 62 semanas será desarraigado o Messias. Ou seja, passou 62 semanas, né, da instauração de Israel até, né, da reestruturação de Israel, depois do temporada de cativeiro, até Cristo. Então, foi ele desarraigado, ou seja, ele morreu. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra e estarão determinadas as assolações. O que esse texto quis dizer? Ele profetiza a morte de Cristo, a destruição de Israel, de Jerusalém propriamente dita, no ano 70, quando o general Tito, que é a quem a Bíblia chama de o povo do príncipe que há de vir. General Tito, general romano, invade Jerusalém, demole com tudo, torna a Judéia cativa para Roma. Tá? A palavra ela se cumpre, passo a passo. E agora, ele dá, no caso, duas alusões proféticas. Uma representando o general Tito, a outra representando esta assolação que eu li, feita pelo anticristo lá em Tessalonicenses, que nós lemos ali, né? Que ele, no caso, sentará como Deus, querendo ser Deus, ser adorado como Deus, e quererá ser adorado como Deus. E aí, então, vendo todo esse panorama, as pessoas, por não conhecer esse passo a passo que a palavra de Deus mostra, se apavoram. E é uma das armas do adversário, fazer com que o povo se apavore. A palavra nos diz ali também, na continuação em Tessalonicenses, que nós, cristãos, somos filhos da luz, ou seja, este dia não nos pega de surpresa. Por quê? Porque como filhos da luz conhecemos a palavra e o que a palavra diz a esse respeito, né? Daniel continua no versículo 27, ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a ala das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que Daniel está profetizando aqui no versículo 27? Justamente o pacto de paz. Mas não é esse do Trump, não. É o quebrar da paz durante a grande tribulação. O que o anticristo vai fazer? Ele faz a aliança, ascende ao poder, durante 3 anos e meio, paz, bonança, prosperidade, né? O selo para todo mundo comprar, vender e todo mundo achando o governo maravilhoso, índice de pobreza sendo caído lá embaixo, não existe mais país passando fome, tá? Aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda, linda de viver. 3 anos e meio. No fim desses 3 anos e meio, ele mostra a cara, mostra a que ele veio. E aí o que acontece? Uma comoção mundial. Alguns líderes se levantam contra ele para batalhar contra ele. Porque que negócio é esse? Um poderio todo aí na mão de um único homem. E a nossa soberania?
E aí então, capítulo de Apocalipse, que nos diz que abriu-se o selo e o cavalo vermelho, o cavalo da guerra, saiu. Aí se cumpre a guerra, né? E esse texto também nos fala que, né, esta paz ela será quebrada, conforme nós lemos ali. O tratado de paz vai ser quebrado. E justamente vai ser quebrado como? Né? Com esta manifestação, com esta ação do anticristo, no caso, profanando o lugar santo de Israel, que será o próximo templo a ser construído. Então, meu querido, minha querida irmã, não se deixe ser enganado. Se você viu todo esse auê, todo esse fuá aí sobre esse tratado, ficou, quem sabe, apreensivo, né? Jesus está voltando, glória a Deus. Busque a presença de Deus, se aplique para você não ser deixado para trás. Mas não se mova da tua fé por qualquer alarde. Procure na palavra de Deus. Alguns irmãos ficam bravos quando eu digo que tem muita gente nos nossos dias de hoje falando sem saber das coisas. Eles têm uma vaga teoria, não estudam a fundo, não procuram perguntar para quem sabe. Eles têm só uma vaga teoria e eles saem falando assim, ó, como se fosse expert no negócio. E aí quando tu fala, tu é julgado por sem amor, por sem compaixão, por soberbo, por exaltado. A questão é, precisamos voltar às Escrituras. Deus abençoe. Não te esqueça de deixar o teu like, né? E também ativar o sininho das notificações para estar sempre conosco aí. Rumo a mais 200 inscritos até o mês de julho. Vamos seguindo firme nessa meta aí. O canal já está crescendo, graças a Deus, graças à participação de vocês. Estamos já em 211, ou seja, mais que passamos da meta que estipulamos de 200 inscritos e agora vamos para a próxima meta, mais 200 inscritos até julho. Deus abençoe, graça e paz.